Olá, É, além de dar uma complementação na parte de vídeos educacionais, eu gostaria também de começar a introduzir a ideia de que dá para fazer vídeos sem grandes recursos. Então esse vídeo eu estou gravando no meu computador, não estou no estúdio, estou na minha sala, com uma webcam normal, né? Um microfone relativamente simples, mas é só para demonstrar para vocês que dá para produzir alguma coisa sem estar num local tão apropriado para isso, né? Eu vou falar um pouco agora sobre vídeos educacionais. Então a ideia nossa é complementar um pouco esse conteúdo. Então o que acontece? Existe algumas regrinhas, né, de eficácia num projeto de vídeo educacional. Então algumas coisas que a gente deve prestar atenção. Capturar a atenção do público para estimular a querer aprender, falar sobre o que está sendo assistido no vídeo, ou seja, é interessante algum comentário, porque se simplesmente for para a pessoa ver, não precisa da tua voz. Né? Se for simplesmente para a pessoa ler ou ouvir o depoimento de alguém, não se faz necessário um locutor, não se faz necessária a presença de alguém. Facilitar a atenção, utilizando exemplos claros, né? No nível da audiência, ou seja, se forem alunos do ensino fundamental, exemplos para eles, exemplos para os alunos do ensino médio e assim vai, ou seja, passar exemplos conforme o público que você quer atingir. Possibilitar a construção individual do conhecimento, ou seja, permitir com que as pessoas interpretem aquilo conforme a sua condição atual de captar, de evoluir naquele assunto. Tentar, de certa forma, sensibilizar, elucidar, ou tecer uma história, reforçar conteúdos, algum foco você tem que ter. Ou seja, o teu público tem que ter um foco na hora de assistir aquele vídeo e que, direto ou indiretamente, ele vai ganhar após ter assistido o vídeo. Consolidar o conteúdo, né, sumarizando o que foi visto. Então, às vezes, fazer um slide ou uma animação demonstrando alguma coisa anterior ou fechando aquele conteúdo, né, fazendo uma revisão geral. E oferecer fontes para aprofundamento e links para os próximos vídeos, caso você tenha um canal no YouTube, alguma coisa assim. No nosso caso, esses itens já estão na plataforma. Em muitos dos casos, eles vão estar na plataforma. Mas vocês podem ver que às vezes você tem um canal no YouTube e lá você tem outros conteúdos complementares. E sempre que possível, vídeos curtos, poucos minutos, porque as pessoas não têm muita paciência de ficar 1 hora assistindo um vídeo educacional. No máximo filmes e coisas do gênero, mas senão fica muito difícil fazer. Em relação às formas de uso, né? A ideia de conteúdo único, né? Ou seja, você tem uma forma de preparar um vídeo, de ter um vídeo educacional, cujo o vídeo é a disciplina, é o conteúdo. Né? Normalmente isso daí é apresentado em alguns cursos, em algumas universidades, como sendo o foco principal da apresentação, ou seja, todo o conteúdo é passado através de um vídeo. Certo? Não é o nosso caso de forma geral, porque a gente tem a sala de aula, a gente tem outras ações, mas existem cursos que você compra na internet, cursos de inglês, cursos para aprender alguma ferramenta, alguma coisa, que o vídeo é o conteúdo principal da disciplina. Então, normalmente, isso daí é feito com alta qualidade. Por quê? Porque ele é um material praticamente único daquela disciplina. Uma outra forma de você usar é como parte do conteúdo. Ou seja, se você tem uma disciplina e você tem aquele vídeo explicando algum assunto específico que você, por algum motivo, você está tratando na forma de vídeo e não na forma de presencial, ou quando for educação à distância, na forma de uma apostila, alguma coisa assim. Então a ideia é você ter um curso, uma disciplina, por exemplo, em EAD, sendo que um dos tópicos você vai tratar somente no formato de vídeo. Né? Os outros tópicos você trata de outras maneiras. Tudo bem? Então é meio comum a gente fazer isso daí. E o nosso curso, basicamente, a gente está tentando ter o foco de passar parte dos conteúdos somente no vídeo. E aí eu coloco aqui, né, a simplicidade do vídeo e a forma rápida de produção deveriam ser uma característica marcante, pois esse conteúdo, sempre que possível, deve atender à demanda de um público-alvo. Ou seja, dos alunos típicos que você tem numa determinada escola ou num determinado período do dia. Por exemplo, os teus alunos
do noturno às vezes são diferentes do diurno, então nem sempre o mesmo conteúdo vai conseguir atingir os dois, ou o aluno da escola X tem uma característica diferente da escola Y. Então, esses conteúdos normalmente são focados para um determinado público, uma determinada natureza, e nem sempre podem ser usados em todo e qualquer lugar. Tá? Então, muitas vezes você preparou esse conteúdo pensando num público específico, que é o caso desse conteúdo que eu estou preparando aqui. Não quer dizer que esse vídeo não possa ser assistido ou repassado em outras características, mas na hora de organizar esse material, na hora de organizar minha fala, eu estou pensando em vocês, específicos desse nosso mock, certo? Então, isso é uma forma de fazer. Uma outra forma é como conteúdo complementar de uma disciplina. Por exemplo, eu uso muitos vídeos como conteúdos complementares das minhas disciplinas presenciais. Eu uso o Moodle como apoio para a minha disciplina, e lá eu coloco o link para o vídeo de um monte de gente. Um monte de outros professores, ou mesmo não professores, que explicam um determinado conteúdo que eu estou explicando presencialmente na minha disciplina. Então, na dúvida, assiste o vídeo do fulano lá, que ele explica de uma outra maneira, ou ele complementa, ou ele tem mais exemplos. Então, é muito legal você pré-selecionar um conjunto de vídeos para que seus alunos possam assisti-los como complemento à aula que você está dando, ao conteúdo que você tem. Seja ele um conteúdo somente presencial, seja ele um conteúdo de vídeo, assim por diante. Que é uma outra abordagem que você tem para aquele conteúdo. Tá? Então, indicar outros vídeos é uma prática bem legal. Eu sempre falo, é melhor você indicar os vídeos do que ele achar qualquer coisa na internet, assistir e ter aquilo como verdade plena. Porque quando você indica, você verificou aquele conteúdo e você checou que aquele conteúdo é adequado para aquele público. Tá? Então, vale a pena nós indicarmos esse conteúdo e não deixar o aluno ir lá e procurar qualquer conteúdo como complementação do teu curso. Uma outra forma é como demonstração. Né? Existem muitos exemplos do mundo real para muita coisa, então pegar um exemplo desse, no qual a pessoa está passando algum conteúdo ou está focando algum problema e trazer para o conteúdo de uma disciplina é bem legal. Então, você pegar aspectos que são aplicados ao mundo real, seja isso de uma reportagem ou de alguém que fez um vídeo demonstrando alguma coisa e disponibilizar para os alunos. Ou fazer um experimento com eles. Eu gosto muito de pegar a turma, dividir em grupos e colocá-los para gravar um vídeo com o celular mesmo, fazendo uma demonstração de alguma coisa, e depois a gente faz uma replicação, uma apresentação para toda a turma. O resultado disso é excepcional, vale muito a pena demonstrar coisas do mundo real, os próprios alunos demonstrando. Eles aprendem muito e fica muito legal. E isso daí também se encaixa na ideia da atividade prática que a gente passa para os alunos. Ou seja, uma demonstração que você pegou pronta ou uma atividade prática que você está gerando. Então, por exemplo, um professor pode fazer os alunos procurar situações de risco dentro da cidade, de lixo descartado de forma errada, procurar obras, prédios que apresentam determinadas características geométricas. Então, essas coisas, ou procurar no Google Maps formas geométricas que a cidade apresenta, através de praças, quarteirões, bairros e tudo mais. É bem legal esse tipo de trabalho realizar com os alunos. E algumas formas de uso que normalmente a gente tem. O YouTube é o mais clássico, porque ele é gratuito, ele funciona bem de forma adaptativa para celular, para tablet, para computador e tudo mais, é uma excelente opção. Existem serviços específicos, como por exemplo o serviço da RNP, que aí é só para instituições públicas, mas tem esse serviço de videoaula que a gente pode consultar. Se você procurar lá videoaula@rnp, você vai cair num site onde tem um repositório com vários conteúdos para você acessar e disponibilizar para os seus alunos. A maioria desse conteúdo é para ensino superior, tá? Só posicionando mais ou menos para vocês. Tem o iTunes, que é para Apple, tem o Coursera, que tem uma base gigantesca de cursos, grande parte deles gratuito para que as pessoas fazerem, outros cursos pagos. Existe o MIT OpenCourseware, são cursos, assim como os cursos da Unicamp, são cursos para nível superior. Existe o Khan Academy, quem nunca viu, olhe, que é excepcional. Ele ensina a fazer soma, fazer subtração, fazer divisão, fazer tudo. E como conteúdo complementar eu acho excelente selecionar uma base de vídeos para isso.
E você tem aquela história de pegar o vídeo e colocar dentro, por exemplo, do Moodle, dentro do teu ambiente virtual de aprendizagem. Então são várias formas de se utilizar. Então preste atenção como podem ser aplicados esses vídeos e onde disponibilizá-los. Ao longo do curso a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso daí. E a gente vai trocar algumas experiências e vai ser bem interessante para a gente difundir as experiências, tanto nossa quanto de professores, mas dos demais colegas. Até mais.